Stephen Kay acreditava que nada mais poderia surpreendê-lo. Após anos enfrentando a escuridão profunda da mente humana e processando figuras tão nefastas quanto Charles Manson, o veterano promotor da Califórnia pensava ter mapeado todos os abismos possíveis da maldade terrestre. No entanto, o destino reservava um encontro que estilhaçaria permanentemente essa confiança profissional. Kay era um homem de olhar firme e voz pausada, acostumado com o teatro do tribunal e evidências brutais. Mas ele sentiu um calafrio inédito e visceral ao folhear os primeiros relatórios que chegavam à sua mesa no final daquela década de 1970. Não se tratava apenas de mais um caso trágico de homicídio, era a manifestação pura de um mal absoluto, algo que desafiava a própria lógica da existência e a compaixão humana básica dos homens. Lawrence Bittaker não se parecia com os vilões caricatos das ficções de terror. Ele era dotado de uma inteligência muito acima da média, uma calma gélida e uma ausência total e perturbadora de qualquer fibra moral ou empatia. Para Bittaker, as outras pessoas não passavam de meros objetos inanimados, ferramentas descartáveis destinadas a satisfazer seus impulsos mais sombrios e meticulosamente planejados. Enquanto a maioria dos criminosos agia por paixão desgovernada, ganância cega ou desespero profundo, Bittaker operava com a precisão técnica de um cirurgião e a frieza analítica de uma máquina de cálculo. Ele era o mestre de marionetes de um espetáculo de horrores que estava prestes a ser encenado sob o céu azul e nas estradas ensolaradas da costa americana. A Califórnia do final dos anos 70 exalava uma liberdade vibrante e perigosa. Jovens de todo o país migravam para o estado em busca do sonho dourado, pegando caronas com estranhos e explorando a vida com uma inocência que, vista hoje, parece quase impossível. Sob esse sol radiante, porém, uma névoa invisível e letal começava a se espalhar silenciosamente. Adolescentes desapareciam, sem deixar um único vestígio para trás. O que antes eram apenas relatos isolados de fugas de casa, começaram a se transformar rapidamente em um padrão aterrorizante que intrigava e assustava as autoridades locais. O medo se infiltrava gradualmente nas comunidades litorâneas, mas ninguém conseguia imaginar a escala real ou a crueldade do que estava ocorrendo nas sombras. O plano para esse pesadelo começou a ganhar forma muito antes do primeiro desaparecimento oficial. Dentro das paredes de concreto da colônia penal de San Luís Obispo, Lawrence Bittaker encontrou o parceiro ideal para catalisar suas fantasias mais doentias, Roy Norris. Norris era diferente de Bittaker. Ele era um homem servil, alguém que buscava desesperadamente validação e uma direção para seus instintos violentos. Sob a influência manipuladora e dominante de Bittaker, Norris tornou-se o executor perfeito, a mão direita que nunca questionava as ordens do mentor. Juntos, eles forjaram uma aliança sinistra, alimentando reciprocamente os piores instintos um do outro em uma espiral de depravação. Eles não queriam apenas tirar vidas, eles buscavam o controle total e absoluto sobre o sofrimento e o destino de suas presas. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. É fundamental entender como essas histórias ecoam em diferentes lugares e culturas. A liberdade condicional finalmente deu a eles a oportunidade externa que tanto esperavam durante os anos de cárcere. O laboratório de Bittaker não seria um porão escondido ou um bunker isolado, mas algo móvel e furtivo, capaz de caçar em plena luz do dia e desaparecer rapidamente na vastidão das rodovias californianas. Com cuidado meticuloso, eles adquiriram uma van de aparência comum,
mas que por dentro escondia segredos e modificações técnicas que fariam o estômago de qualquer investigador veterano revirar. Batizada ironicamente de Silver Queen, o veículo se tornaria o epicentro de um pesadelo que Stephen Kay passaria o resto de sua vida tentando processar mentalmente. A cada quilômetro rodado por aquela van prateada, a contagem regressiva para uma tragédia avançava de forma implacável, preparando exatamente o terreno para uma descoberta que deixaria a justiça em choque profundo agora hoje. A transformação de um objeto cotidiano em um instrumento de horror absoluto exige uma mente desprovida de qualquer rastro de humanidade. Lawrence Bittaker não queria apenas um local para cometer seus crimes. Ele desejava uma fortaleza móvel, um laboratório de dor que pudesse transitar invisível pelas artérias pulsantes da Califórnia. Foi assim que nasceu a Silver Queen, uma van GMC de cor prateada que, aos olhos de qualquer passante, parecia apenas o veículo de um trabalhador comum ou de um entusiasta de acampamentos de fim de semana. No entanto, por trás daquelas paredes de metal aparentemente inofensivas, Bittaker projetou um cenário de pesadelo meticulosamente calculado. Ele isolou o compartimento traseiro com tapetes grossos e reforços técnicos que garantiam que nenhum grito, por mais agudo ou desesperado que fosse, pudesse escapar para o mundo exterior. A van não era apenas um meio de transporte. Era uma extensão da mente distorcida de seu dono, uma câmara de tortura sobre rodas, onde o tempo e a esperança deixavam de existir no instante em que as pesadas portas se fechavam, trancando a vítima no mais profundo e silencioso escuro. Dentro da Silver Queen, a organização interna era quase militar, e de uma frieza de tirar o fôlego. Bittaker, com sua precisão obsessiva, montou o que ficaria conhecido nos anais da criminologia mundial como a caixa de ferramentas. Não havia armas de fogo sofisticadas ou adagas cerimoniais. O que ele utilizava eram objetos absolutamente banais, comprados em qualquer loja de ferragens comum. Martelos, alicates, furadeiras manuais e chaves de fenda estavam dispostos com uma ordem aterrorizante em compartimentos específicos e de fácil alcance. O horror residia justamente nessa simplicidade doméstica. Bittaker via na funcionalidade dessas ferramentas uma oportunidade única de prolongar o sofrimento alheio, transformando itens destinados à construção em vetores de destruição física e psicológica sistemática. Para ele, cada ferramenta tinha uma utilidade específica no roteiro de agonia que ele escrevia, permitindo-lhe um controle cirúrgico sobre cada estágio da dor humana. Era o contraste definitivo entre a normalidade da vida suburbana e a depravação mais profunda que o ser humano pode alcançar. Nesse ecossistema de crueldade, a dinâmica entre Lawrence Bittaker e Roy Norris era o motor sombrio que impulsionava a máquina de morte. Bittaker era, sem dúvida, o cérebro dominante, o arquiteto que desenhava os planos e definia os limites, ou a falta absoluta deles. Ele possuía uma inteligência predatória que fascinava e subjugava Norris, um homem cuja própria violência era caótica e carente de propósito, até encontrar o seu mestre intelectual. Norris agia como o executor servil, a força bruta necessária para conter as vítimas e realizar as tarefas físicas que Bittaker considerava abaixo de sua suposta dignidade de mentor. Havia uma simbiose doentia entre os dois. Bittaker fornecia a estrutura e a sofisticação psicológica do crime, enquanto Norris oferecia a obediência cega e o sadismo bruto.
Eles se alimentavam mutuamente, validando os desejos mais obscuros um do outro em um pacto de sangue que os tornava muito mais perigosos do que qualquer assassino solitário jamais poderia sonhar em ser. O modus operandi da dupla era tão simples quanto eficaz, explorando a cultura de confiança e liberdade que marcava o final daquela década. Eles patrulhavam as estradas e áreas de lazer litorâneas, observando atentamente em busca da presa ideal. Geralmente, focavam em jovens que pareciam vulneráveis ou que buscavam carona, utilizando uma fachada de benevolência para baixar as defesas naturais de suas vítimas. Whittaker conseguia projetar uma aura de normalidade e até de charme quando necessário, enquanto Norris permanecia em segundo plano, pronto para agir sob comando imediato. Eles ofereciam ajuda genuína, uma carona até a próxima cidade ou simplesmente um momento de descanso, atraindo as jovens para o interior da Silver Queen. No momento em que a porta lateral deslizava e se trancava com um estalo seco, a máscara de bondade caía instantaneamente, revelando o abismo que se escondia por trás de seus sorrisos ensaiados. As primeiras vítimas foram escolhidas quase ao acaso, servindo como testes cruéis para a eficiência de seu sistema de captura e tortura. A cada crime bem-sucedido, a confiança dos assassinos crescia desmedidamente, alimentando uma sensação de invencibilidade perigosa e doentia. Eles começaram a documentar seus atos, não apenas em suas memórias, mas de formas que serviriam como troféus macabros para serem revividos na solidão de suas mentes. Whittaker deliciava-se com a posição de poder absoluto, sentindo-se um deus maligno que decidia quem vivia e quem morria, sob as piores condições de sofrimento imagináveis. No entanto, essa mesma arrogância que os impulsionava a cometer atrocidades cada vez maiores começaria a semear as sementes de sua própria destruição futura. O cerco estava lentamente se fechando, pois mesmo o predador mais meticuloso não consegue prever todos os fios que o destino tece. Um pequeno deslize, uma escolha baseada no excesso de confiança e na vaidade, estava prestes a colocar a polícia no rastro da van prateada, dando início a uma caçada que revelaria ao mundo o verdadeiro e insuportável significado do horror que eles haviam criado. A Silver Queen deslizava como um tubarão silencioso pelas artérias de asfalto da Califórnia, deixando para trás um rastro invisível de vidas brutalmente interrompidas e sonhos aniquilados. Lawrence Whittaker e Roy Norris já não se contentavam apenas com a captura de suas presas. Eles haviam se tornado viciados na coreografia do medo que haviam criado com tamanha precisão técnica. A cada nova incursão pelas estradas ensolaradas, o nível de crueldade subia de forma exponencial, desafiando os limites da sanidade e da moralidade humana. A região vivia um estado de pavor coletivo, onde o pôr do sol não trazia descanso, mas a certeza aterradora de que a noite pertencia aos monstros que habitavam aquela van prateada. Pais trancavam suas portas com mãos trêmulas e olhares perdidos, enquanto jovens que antes desfrutavam da lendária liberdade das rodovias californianas, agora olhavam ansiosamente por cima dos ombros a cada som de motor que se aproximava no horizonte. O sofrimento das famílias das vítimas era uma ferida aberta que sangrava publicamente diante de uma sociedade impotente. Para esses pais, o tempo havia simplesmente parado no exato segundo em que suas filhas não retornaram para casa. Eles habitavam um purgatório cruel, oscilando violentamente entre a esperança desesperada e o luto impossível de processar. Cada ligação telefônica perdida, cada batida na porta, trazia a promessa de uma notícia que nunca chegava. Eles percorriam os bairros colando cartazes com rostos sorridentes, rostos que agora eram apenas lembranças dolorosas de uma inocência que Whittaker havia decidido extinguir.
A agonia de não saber o paradeiro de seus filhos era uma tortura psicológica que rivalizava com a dor física que os assassinos impunham às suas vítimas dentro daquela câmara de metal isolada e silenciosa. Nas delegacias de polícia, o clima era de uma frustração corrosiva e sufocante. Detetives veteranos, homens que acreditavam já ter visto o pior do que a humanidade era capaz, passavam noites em claro sob a luz fria de lâmpadas fluorescentes. O problema não era a falta de empenho, mas a limpeza quase cirúrgica de Lawrence Bittaker. Ele tratava seus crimes como projetos de engenharia, removendo meticulosamente qualquer vestígio biológico ou evidência física que pudesse conectar a Silver Queen aos desaparecimentos. Não havia impressões digitais, não havia fios de cabelo, apenas o silêncio absoluto das vítimas que nunca mais seriam ouvidas. A pressão pública sobre as autoridades crescia a cada dia, alimentada por manchetes de jornais que exigiam respostas, enquanto a contagem de corpos invisíveis continuava a subir de forma alarmante e cruel. Entretanto, a perfeição técnica de Bittaker não levava em conta a fragilidade psicológica de seu cúmplice. Enquanto o líder permanecia uma figura de gelo, Roy Norris estava começando a ruir sob o peso da vigilância policial intensificada. A paranoia começou a se instalar na mente de Norris, alimentada pelo abuso constante de álcool e pela sensação de que o cerco estava se fechando. A dinâmica de poder, antes baseada em uma admiração doentia, transformou-se em uma tensão letal. Bittaker percebia o tremor nas mãos de Norris e o suor frio que brotava em sua testa sempre que uma viatura passava por eles. O desprezo que o mentor sentia pelo seu executor servil tornou-se uma vigilância agressiva. Ele sabia que Norris era o elo fraco em sua armadura de invencibilidade. A simbiose que os tornava eficazes estava apodrecendo, transformando-se em uma armadilha mútua, onde a traição era apenas uma questão de tempo. A investigação finalmente encontrou sua primeira grande pista, não através de uma perícia científica brilhante, mas de um erro de cálculo causado pela própria arrogância dos criminosos. Um detalhe aparentemente insignificante em um depoimento, uma descrição vaga de uma van prateada com características únicas, permitiu que os investigadores finalmente colocassem um nome e uma face ao horror. Quando a polícia deteve Roy Norris, a estrutura de silêncio que Bittaker havia construído com tanto zelo desmoronou instantaneamente. O medo que Norris sentia da justiça e da possibilidade de execução superou o terror que Lawrence Bittaker exercia sobre ele. Foi nesse momento de rendição absoluta que as comportas do inferno se abriram, e a verdade começou a emergir das sombras mais profundas para assombrar o mundo. Durante a busca minuciosa nos pertences da dupla e no interior gélido da Silver Queen, os detetives encontraram algo que parecia mundano em meio ao arsenal de ferramentas de tortura, uma pequena coleção de fitas cassete. À primeira vista, poderiam ser apenas gravações musicais ou conversas triviais de dois homens solitários. No entanto, quando Stephen Kay recebeu essas evidências em seu escritório, ele ainda não sabia que sua percepção sobre a existência do mal seria alterada para sempre. Uma dessas fitas, com o nome de Shirley Ledford, escrito de forma casual, guardava em sua fita magnética 11 minutos de um pesadelo sonoro que nenhuma mente humana deveria ser obrigada a processar. Aqueles sons eram a prova definitiva de que o abismo tinha voz, e Lawrence Bittaker era o seu maestro mais cruel. O julgamento que se aproximava não seria apenas um processo jurídico, mas um confronto direto com a face mais pura e insuportável da depravação humana registrada em áudio. Stephen Kay estava acostumado com a escuridão, mas as fitas cassete encontradas na Silver Queen representavam um novo tipo de abismo,
desafiando sua vasta experiência com a crueldade humana. Quando ele segurou a pequena caixa plástica com o nome de Shirley Ledford, não previu que aquele objeto mudaria sua alma. O promotor, que encarara os olhos vazios dos seguidores de Charles Manson, sentiu um peso inédito. Aquela fita não era apenas uma prova, era o recipiente de um sofrimento que a linguagem dificilmente descreveria. Ao apertar o botão de reprodução, a atmosfera tornou-se densa e irrespirável. O som inicial era o ruído branco da fita girando, um prenúncio mecânico do horror. Então, a voz de Shirley Ledford preencheu a sala. Durante 11 minutos excruciantes, o escritório de Kay transformou-se em uma extensão daquela câmara de tortura sobre rodas. O que ele ouviu foi a destruição metódica de um espírito. Bittaker era um maestro da agonia, dando instruções a Norris e à vítima com uma calma que gelava a espinha. A voz de Shirley, oscilando entre o terror absoluto e a exaustão suplicante, pedia por uma misericórdia que Lawrence Bittaker havia extirpado de seu vocabulário. Kay pausou a gravação diversas vezes, buscando o ar puro da Califórnia enquanto o eco dos gritos ainda ressoava. Como era possível que tamanha depravação coexistisse com a luz do dia? O som dos martelos e ferramentas usados como instrumentos de dor criava uma paisagem sonora que ele nunca apagaria. Sua missão transcendera a aplicação da lei. Ele era agora o guardião da última voz de Shirley, o único capaz de transformar aquele horror em um instrumento de justiça final. O dilema ético foi uma batalha interna torturante. Kay possuía a prova definitiva, um registro inquestionável da natureza perversa dos acusados, mas temia o impacto devastador que a fita teria sobre o júri. Ele se perguntava se tinha o direito de submeter cidadãos comuns a tamanha magnitude de trauma. O medo de que o horror impedisse o julgamento racional era real. Após noites em claro, ele compreendeu que silenciar a fita seria silenciar Shirley uma segunda vez. A verdade precisava ser ouvida para que o veredito estivesse à altura do crime. Enquanto Kay carregava esse fardo, Lawrence Bittaker exibia uma arrogância inabalável. Nos interrogatórios, agia como se fosse o dono da situação, sem remorso, orgulhoso por sua evasão prolongada. Tratava as fitas como portfólios de sua inteligência, discutindo detalhes dos crimes com uma frieza analítica que causava náuseas nos investigadores. Para Bittaker, as vítimas eram variáveis em sua equação de dominação. Ele corrigia detalhes técnicos com precisão, demonstrando prazer narcisista ao ver o impacto de suas palavras. Sua convicção de superioridade era sua armadura, deleitando-se por ter criado algo que a justiça mal conseguia processar. O dia do julgamento aproximava-se com uma gravidade sufocante. A notícia sobre a gravação vazara e a galeria estava repleta de jornalistas e as famílias das vítimas. A galeria permanecia em um silêncio carregado, onde cada respiração parecia ecoar contra as paredes frias do tribunal. Stephen Kay olhava para os pais de Shirley, sentindo uma responsabilidade esmagadora. Ele sabia que a revelação mudaria a vida de todos para sempre. O conteúdo impalatável das provas era o foco de todos os sussurros. A expectativa era de um confronto entre a civilização e a barbárie. Bittaker mantinha um olhar predatório, ansioso para que o mundo ouvisse sua obra. Kay observava as mãos trêmulas dos advogados e a postura ereta do juiz, todos cientes de que o que estava guardado naquela pequena fita cassete rasgaria o véu da normalidade. Não havia volta após o som ser liberado. O palco estava montado para uma tempestade de horror que ninguém na sala estava verdadeiramente preparado para enfrentar e sobreviver emocionalmente. O tribunal estava mergulhado em um silêncio que não era apenas a ausência de som,
mas uma pressão física que parecia esmagar o peito de cada pessoa presente naquela manhã cinzenta. Stephen Kay, o promotor veterano que já havia encarado o pior da alma humana em casos anteriores, sentia o peso do gravador em suas mãos como se carregasse uma arma carregada pronta para disparar. Ele olhou brevemente para os 12 jurados, homens e mulheres comuns, cujas vidas e percepções sobre a segurança do mundo estavam prestes a ser alteradas irrevogavelmente por 11 minutos de áudio. O juiz deu a ordem final com um aceno solene, e o estalo seco do botão de reprodução ecoou pelas paredes de madeira, dando início à descida coletiva ao abismo da depravação. Nos primeiros instantes, apenas o chiado da fita magnética preenchia o espaço, um ruído branco mecânico que servia como o último véu de sanidade antes do horror puro ser revelado. Então, a voz de Shirley Ledford rompeu o silêncio, e o tribunal deixou de ser uma simples instituição de justiça para se tornar uma testemunha direta e involuntária do inferno na Terra. À medida que a gravação avançava, o impacto visceral na sala de audiência começou a se manifestar de formas devastadoras e inesquecíveis. Não era um choro comum que se ouvia, era um lamento sufocado, um reconhecimento coletivo de uma maldade que desafiava qualquer tentativa de lógica ou explicação humana. Jurados que antes mantinham uma postura firme e imparcial, agora desviavam o olhar para o chão, alguns cobrindo o rosto com as mãos trêmulas, outros apertando os olhos com força, como se pudessem bloquear o som através da negação da visão. A náusea tornou-se quase palpável no ar carregado. Um dos repórteres veteranos, que havia passado décadas cobrindo as cenas de crimes mais brutais do estado, levantou-se abruptamente e saiu da sala tropeçando, incapaz de processar a agonia crua que emanava dos alto-falantes. O som das ferramentas de Bittaker, o martelo metálico, o alicate pesado, chocando-se contra a dignidade e o corpo de Shirley, criava uma paisagem sonora de terror que parecia congelar o sangue de todos. O juiz permanecia imóvel, sua face transformada em uma máscara de pedra que mal escondia o choque profundo, enquanto o tempo parecia ter parado dentro daquela pequena fita cassete. No epicentro desse furacão emocional, Lawrence Bittaker permanecia sentado como uma estátua de gelo, imperturbável e sinistro. Ele não apenas ouvia a fita, ele parecia saborear cada segundo daquela agonia registrada, como um artista narcisista apreciando sua obra-prima diante de uma audiência cativa. Sua postura era estranhamente ereta, quase orgulhosa, e ele não demonstrava o menor sinal de desconforto, suor ou arrependimento em seus olhos vazios. Pelo contrário, seu olhar predatório varria a galeria com calma, fixando-se ocasionalmente nos pais de Shirley Ledford, que estavam literalmente desmoronando em seus assentos, amparados por parentes em prantos. Bittaker usava seu silêncio cínico como uma última arma de ataque, transformando a audição da prova em seu derradeiro ato de dominação psicológica. Era a ausência total de remorso em sua forma mais absoluta e pura, uma manifestação de maldade que fazia até os investigadores mais experientes sentirem um calafrio na espinha. Roy Norris, em contrapartida, encolhia-se em sua cadeira, tentando tornar-se invisível e evitando qualquer contato visual, revelando a covardia que sempre habitou à sombra do seu mentor. Quando a fita finalmente chegou ao seu fim misericordioso, o silêncio que se seguiu foi ainda mais insuportável e pesado do que o próprio som dos gritos. Ninguém na sala ousava se mover ou sequer respirar profundamente. Foi nesse vácuo de horror e indignação que Stephen Kay se levantou para proferir seu argumento final, carregando o fardo de ser a voz de quem não podia mais falar. Ele não precisava de gritos ou gestos teatrais,
Sua voz, embora carregada de uma emoção contida e vibrante, cortava o ar com a precisão de um bisturi. Ele transformou o choque coletivo em um clamor poderoso por uma justiça que fosse, finalmente, proporcional àquela magnitude de crueldade. Kay descreveu Whittaker não apenas como um criminoso comum, mas como um predador que havia renunciado voluntariamente a qualquer vestígio de humanidade. Ele apelou diretamente para a consciência e a alma do júri, lembrando-os de que a voz de Shirley não era uma prova técnica, mas um pedido de socorro final. O promotor encerrou sua fala sob o olhar desafiador de Whittaker, criando um embate de vontades que definiria o destino do monstro e a integridade da lei. O veredito agora pendia sobre o tribunal como uma lâmina afiada, e a tensão sobre se o Estado teria força para lidar com um mal tão absoluto deixava todos em uma vigília agonizante, aguardando o momento em que a decisão final seria entregue às mãos da justiça. O veredito final finalmente rompeu o silêncio agonizante que se arrastara por horas de deliberação exaustiva. Quando o juiz leu a sentença de morte para Lawrence Whittaker, não houve uma explosão de júbilo na sala, apenas um suspiro coletivo de alívio, tingido por uma melancolia que nenhuma condenação seria capaz de dissipar por completo. Whittaker ouviu a decisão com a mesma indiferença gélida que demonstrou durante todo o processo, um leve e sinistro sorriso brincando nos cantos de seus lábios, como se a condenação à morte fosse apenas o capítulo final de uma obra que ele mesmo havia planejado minuciosamente. Roy Norris, por sua vez, recebeu a prisão perpétua, o preço acordado por sua traição ao mentor e por sua colaboração técnica com a promotoria, sendo arrastado para as sombras permanentes do sistema prisional, longe da luz do sol que ele havia ajudado a roubar de tantas jovens vidas. Whittaker foi enviado para o corredor da morte na prisão de San Quentin. Mas a justiça rápida que a sociedade clamava transformou-se em uma longa e frustrante espera burocrática que duraria décadas. Durante quase 40 anos, ele habitou as paredes de pedra daquela instituição, tornando-se uma figura quase mítica e profundamente detestada entre a população carcerária e os guardas. Longe de demonstrar qualquer sinal de arrependimento, ele usava sua inteligência afiada e sua natureza manipuladora para manter uma aura de controle e superioridade. Ele correspondia-se com entusiastas do crime e outros prisioneiros, tratando seus atos hediondos como lições de uma eficiência perversa, vangloriando-se de sua infâmia. Ele era o mestre das sombras, um homem que, mesmo acorrentado e limitado a uma cela minúscula, parecia extrair prazer sádico do fato de que suas ações continuavam a assombrar os sonhos daqueles que o capturaram e a ferir os corações daqueles que ficaram para trás. Para Stephen Kay, o caso nunca foi verdadeiramente encerrado com o bater final do martelo do juiz ou com a saída dos jurados. O promotor veterano carregou o peso de Shirley Ledford e das outras vítimas em sua consciência por 4 décadas inteiras. Ele se tornou o guardião incansável da memória daquelas jovens, lutando em cada audiência de apelação e em cada tentativa da defesa de suavizar a pena de Whittaker. Kay descrevia este caso como o divisor de águas definitivo de sua carreira. O momento em que a percepção da maldade deixou de ser um conceito jurídico para se tornar uma ferida aberta e permanente em sua alma. Ele frequentemente se reunia com as famílias das vítimas, compartilhando o fardo de uma dor que o tempo não era capaz de curar, transformando seu trauma pessoal em uma missão vitalícia para garantir que o monstro da Silver Queen nunca mais visse a luz da liberdade. O fim de Lawrence Whittaker não veio através da injeção letal que a lei havia prescrito anos antes, mas sim pelo declínio biológico inevitável do tempo. Em dezembro de 2019, aos 79 anos,
o homem que havia personificado o horror absoluto faleceu de causas naturais em sua cela de prisão. Para muitos, sua morte foi uma última provocação, uma fuga final da execução pública que seus crimes exigiam por direito. No entanto, para as famílias das vítimas e para Stephen Kay, houve um fechamento silencioso e necessário. O homem que havia transformado ferramentas comuns em instrumentos de tormento não podia mais respirar, não podia mais manipular as emoções de ninguém e, finalmente, sua voz arrogante seria silenciada para sempre, permitindo que o foco da história voltasse para onde sempre deveria ter estado, na memória e na dignidade das vítimas. O legado de Lawrence Bittaker é uma cicatriz profunda na história da criminologia e no sistema judiciário da Califórnia, servindo como um lembrete sombrio das profundezas que a depravação humana pode atingir. O caso forçou mudanças cruciais nas leis de evidências e na forma como as vítimas de crimes violentos são protegidas nos tribunais. Mas seu impacto mais duradouro reside na demonstração da resiliência humana. Apesar do horror indescritível da Van Silver Queen e da agonia registrada naquela fatídica fita cassete, o que prevalece é a força das famílias e a dedicação inabalável de homens como Stephen Kay. Shirley Ledford e as outras jovens deixaram de ser apenas nomes em um processo criminal para se tornarem símbolos de uma luta coletiva contra o mal absoluto. A história de Bittaker nos ensina que, embora a escuridão possa ser profunda e aterrorizante, a busca incansável pela verdade e pela justiça é a única luz capaz de impedir que o mundo se perca completamente no abismo. No fim, o monstro morreu na solidão de sua própria maldade, mas a memória da coragem das vítimas e a esperança de um mundo mais justo sobreviveram, provando que nem mesmo o mal mais calculado pode apagar a luz daqueles que se recusam a esquecer e que continuam a lutar pela justiça.